Olá, começando mais um Bloco Cripto, seu informativo sobre Bitcoin e criptoativos aqui na Infomoney TV. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Lucas do Radar BTC. Boa tarde, Lucas, tudo bem? Boa tarde, Safiri, tudo bem? Tudo bem. Para quem ainda não conhece, conta um pouco do Radar BTC para quem está nos assistindo agora. O Radar BTC é um projeto que eu comecei com o Marcel Pechmann. O Marcel é um trader com 18 anos de experiência no mercado financeiro tradicional, né? Trabalhou no Deutsche, no UBS e sempre no lado de equity, né? E aí ele largou tudo para operar mercado de criptomoedas, mesmo, Bitcoin. E ele começou na época, em 2018, ano passado, ele começou um projetinho. Era mais um site para ele colocar umas notícias que ele estava acompanhando e uma pequena análise daquela notícia. Ele começou mais como um exercício de fazer com que ele acompanhasse as notícias do mercado e para ajudar nos trades que ele fazia no dia a dia, né? Que ele arbitra, faz trades na BitMEX, na Deribit. E uns 2 meses depois dele começar, eu comecei com ele também. A gente começou a publicar juntos. Depois a gente começou a fazer uns reports semanais sobre alguns assuntos do mercado. E é nisso. Hoje ele é um MVP ainda, mais uma experiência, um projetinho para a gente treinar e se desenvolver como analistas, etc. Uhum. E que leitura que vocês têm feito desse atual momento do Bitcoin, né? O preço deu uma reagida forte aí nos últimos dias, né? Chegando a acumular altas aí superiores a 20% na semana. Agora recuou um pouquinho, mas aparentemente a perspectiva de continuidade desse movimento de alta, né? O que vocês entendem que podem ser os vetores aí para a gente entrar num movimento de alta mais sustentado? Sim. Da primeira vez que eu vim aqui no programa, era um momento em que a gente estava na faixa dos $6.000. E era um suporte que fazia bastante tempo que estava segurando, né? Novembro do ano passado, isso, né? Isso. E naquele momento foi bem... o assunto do programa aquela vez, acho que até era falar sobre um fork que o Bitcoin Cash estava passando. Então tinha toda uma situação do Craig Wright ameaçando uma hash war, que seria uma guerra de poder computacional entre as redes do Bitcoin Cash e desse fork, né? E isso na época acabou, até porque a Bitmain, que é a maior desenvolvedora de software de hardware para mineração, e outros players do Bitcoin Cash, tiveram que vender Bitcoin para aquela batalha que eles estavam se preparando, né? Então eu acho que isso foi um dos vetores do que fez naquele momento a gente perder os 6.000. E depois acho que a gente ficou assim, o 6.000 estava segurando tão bem que o pessoal estava otimista. Bom, chegamos no fundo, né? Acho que até naquele programa eu falei, não tenho certeza de que a gente chegou no fundo. A gente depois, aí agora mais recentemente, no começo do ano, a gente estava ali na faixa dos 3.500, muita gente perdendo a esperança, e é nesse momento que começa a vir o bull market, né? Quando está todo mundo desistindo. E eu, assim, a primeira coisa que eu acho que é um vetor estava barato demais, de acordo com os fundamentos assim, do mercado a respeito da mineração, hash rate, etc. Além disso, a gente está num cenário que uma das teses de valor do Bitcoin é justamente essa reserva, ele como reserva de valor e como um hedge do mercado contra crises financeiras e outras coisas assim. Uhum. Então a gente está no momento das trade wars, de toda essa questão dos Estados Unidos e China. Isso está fazendo o Bitcoin estar num cenário muito... os bancos centrais estão comprando muito ouro e uma pequena diversificação que vai para o Bitcoin já é um impacto grande no preço. Sim. Trazendo aqui para a realidade brasileira, né? Na semana passada entrou em atividade aí uma nova instrução normativa por parte da Receita Federal, que foi amplamente debatida, né, nos vários grupos de discussão e quem está mais envolvido diretamente com esse mercado aqui no Brasil. Qual que é a leitura de vocês no Radar em relação a isso? O Radar BTC, ele costuma focar as análises nas coisas que têm mais impacto direto no preço do Bitcoin. E geralmente o mercado brasileiro hoje ele é bem incipiente, bem imaturo e quase não tem impacto no Bitcoin. Mas, de qualquer maneira, ele dá uma direção
hoje a Receita, essa atitude da Receita com a instrução normativa está mostrando uma sinalização de um pouco mais de mão pesada em relação à regulação do Bitcoin. Isso vai diminuir muito o interesse de muita gente na especulação aqui no Brasil, e isso não é um cenário só exclusivo do Brasil, né? A gente está vendo nos Estados Unidos o peso ficar um pouco mais, a mão ficar um pouco mais pesada também, a CFTC, a FinCEN, a SEC estão trabalhando mais conjuntamente, estão indo atrás daqueles players que a gente já via que estavam fazendo a BitMEX, por exemplo, ou mesmo um player como o Abra, que é uma carteira que você consegue inclusive investir em ativos do mercado tradicional americano, ações, através do Bitcoin. Era um player que parecia estar num caminho bom com a regulação, estava conseguindo diversas contas em banco, etc. Recentemente teve que deslistar várias criptomoedas que eram um pouco mais nebulosas e perderam o cartão American Express dele também. Então a gente está num cenário, e aí agora com o Libra do Facebook, a gente percebeu que o Senado fez aquela sabatina, né, a respeito de Libra, e acabou tocando em outros assuntos de criptomoedas, mas o ponto positivo daquela reunião do Senado foi os próprios senadores lá, os próprios parlamentares percebem que o Bitcoin é muito mais difícil de ser parado do que qualquer outra, do que uma Libra, por exemplo, né? Uhum. E essa é justamente uma das forças do Bitcoin, ele é incensurável, ele é imparável. É muito complicado você proibir Bitcoin ou fazer com que ele deixe de existir. Ele é bem resistente à censura. Uhum. Uma das razões que tem sido apontadas por muitos especialistas para essa alta recente é a tensão, né, como você já mencionou, da guerra comercial Estados Unidos-China e de outras incertezas macro, né, que estão ali muito concentradas na China. Como que vocês entendem que pode ser o papel do Bitcoin nesse processo, né? E qual seria o impacto disso se a gente transbordasse isso para uma intensificação desse processo de crise? Sim. A gente está no momento em que a China tem muito título de tesouro americano e ela sempre teve um controle cambial muito forte. Agora, no final de semana, a gente viu que foi até engraçado, se a gente acompanhar o gráfico do dólar e yuan com o gráfico do Bitcoin, a gente vê duas pequenas altas ao mesmo tempo do dólar precificado em yuan e do Bitcoin precificado em dólar. Ou seja, era num momento em que a yuan perdeu a mínima de 10 anos, baixou lá dos $7. E 7 yuans para cada dólar. Né? 7 yuans para cada dólar, desculpa. Então tem uma correlação até que forte entre esses dois cenários, né? Porque num cenário de trade wars, com o Trump atrapalhando as negociações comerciais da China, proibindo alguns relacionamentos comerciais na China, acaba fazendo com que primeiro, a China, o Banco Central chinês vai descarregar os títulos americanos, muito provavelmente, e eles têm comprado muito ouro. Não só eles, né? O mundo inteiro tem comprado muito ouro, os bancos centrais pelo mundo têm comprado muito ouro. A gente está num cenário de juros negativos, quantitative easing, os títulos bem bolhados, né? Em 2017 estavam perguntando se a gente tinha uma bolha do Bitcoin, né? Na verdade agora a gente está numa bolha dos títulos. Bolha de quase tudo, né? De tudo, né? De quase todo o mercado financeiro tradicional. E por mais que o ouro ainda seja o ativo mais forte para se proteger mais maduro, né, para se proteger dessas crises e desses cenários, se você imaginar que uma pequena parte do que a pessoa vai colocar em ouro, ela investir em Bitcoin, tendo em vista que o Bitcoin ele é muito mais escasso, tem uma liquidez baixíssima, principalmente que o mercado é muito mais comprador do que vendedor, a tendência é 20 mil de 2017 foi pouco. Uhum. Eu concordo, acho que eu estou na mesma página que você. Queria explorar agora, acho que um dos aspectos mais interessantes da tese de investimento em Bitcoin é o conceito de escassez digital programável, né? Uhum. Para quem não está tão familiarizado assim com o conceito, você poderia explicar brevemente, em linhas gerais, do que se trata, por favor? Sim. Eu acho que antes de você entender essa questão da escassez digital, é muito importante você entender melhor o que é dinheiro, né?
E quando você começa a pensar o que é dinheiro, e aí você vai estudar e começa a estudar a história do dinheiro, você percebe que o dinheiro que a gente tem hoje, fiduciário, o dinheiro dólar, real, que é o dinheiro controlado pelos bancos centrais, ele não te dá uma segurança muito grande, porque em algum momento, por uma decisão arbitrária, um banco central pode decidir inflacionar aquela moeda, ou seja, imprimir mais dinheiro, fazendo com que o dinheiro, obviamente, perca valor, né? Nesse cenário que eu falei dos juros negativos, cada vez, agora a gente acabou de ver o Fed cortando juros, o Fed, que é o Banco Central Americano, mas isso não é só nos Estados Unidos, Europa, Japão, tudo com os juros negativos. É um cenário que, primeiro, isso acaba acarretando essas bolhas todas também, porque é muito dinheiro que não tem para onde ser investido, já que os tesouros estão tudo bolhados. E isso faz com que ativos que tenham uma garantia de que não vão ser, você não vai imprimir mais, como o ouro por muito tempo foi e ainda eles têm mais potencial como reserva de valor. E essa escassez digital do Bitcoin, o que é? Quando o Satoshi Nakamoto publicou o paper do Bitcoin, o que ele conseguiu? Ele conseguiu pela primeira vez resolver um problema muito clássico da computação, que era uma questão de gasto duplo, que é quando você tem uma unidade de um arquivo digital, você tem um PDF, você gasta muito facilmente esse arquivo digital. Você copia e cola 10 vezes e manda para 10 pessoas. E o Bitcoin conseguiu resolver essa questão do gasto duplo através de toda a questão do blockchain, o livre registro distribuído, etc. E ele programou de início que só existiriam 21 milhões de unidades de Bitcoin. Então, assim, existem mais milionários do que unidades de Bitcoin. Então, não existe nenhum para cada um. Se você pensar que tem até algumas brincadeiras que fazem pegando o market cap do ouro, ou então pegando a base monetária mundial, somando. Se você pegar a base monetária do mundo todo e colocar no Bitcoin, é um potencial de 140 vezes, 150 vezes. E se você fizesse a mesma coisa com o ouro, era muito, muito menos vezes, era tipo 5, 6 vezes. Então, por mais que o ouro ainda possa se dizer que é um ativo mais maduro como reserva de valor, se você pensar a disparidade de assimetria do que você pode perder, do que você pode ganhar no ouro e no Bitcoin, o Bitcoin é muito mais assimétrico, né? Você pode ter uma valorização muitas vezes maior. Isso vale a pena como uma pequena diversificação no portfólio. Até porque ele é não correlacionado com qualquer outro ativo. Esse é um bom ponto, né? Porque eu também sou da tese de que o Bitcoin pode vir a servir como um ativo de proteção, mas hoje, atualmente, a gente tem que entender ele com as características atuais do ativo, né? E, de fato, é um ativo de muito risco, com uma volatilidade característica e tudo isso. Mas o fato dele ter uma quantidade escassa e programada, né, rigidamente programada de emissão, me fazem crer que à medida que o mercado for evoluindo e os instrumentos de negociação forem se sofisticando, essa característica da escassez digital programada vai ficar cada vez mais clara e forte, né? Então, baseado nisso, é basicamente comprar um hedge que você pretende não se utilizar num curto espaço de tempo, mas que pode ser provavelmente a melhor alternativa para você blindar seu patrimônio, se a gente extrapolar isso para um horizonte um pouco mais estendido, né? Dentro dessa linha, como é que você imagina que vai ser a entrada, efetivamente, de capital institucional nesse mercado, né? Parece uma novela isso, né? De tempos em tempos esse assunto volta, e o que a gente tem visto na prática é de que o capital, na prática, já está entrando, mas na margem, né? O que você acha que pode ser um vetor para eles terem uma exposição um pouco mais significativa em Bitcoin? Eu acho isso, né? O capital institucional é muito mais inteligente do que a gente do varejo, do pessoa física, né? Primeiro que ele não vai entrar comprando a mercado nas exchanges que movimentam preço, né? Que comandam o mercado. Ele vai entrar em OTC, OTC que é balcão, né? Ele vai acumulando aos poucos, mas a gente já está vendo players como a Grayscale, Bakkt, vários players do Fidelity, vários players do mercado tradicional entrando no mercado cripto. Eu vejo que muitos deles têm entrado mais estrategicamente, assim, como fundos que se aproveitam das ineficiências do mercado, fazendo arbitragens, fazendo várias coisas desse tipo.
Eu vejo que também fornecer a infraestrutura para o mercado de Bitcoin, para amadurecer ele, é uma coisa que eles têm apostado bastante. Mas claro que eles estão comprando muito Bitcoin, mas é isso que você falou, nas margens, né? O que vai fazer ter uma compra assim, de ir comprando ao mercado e fazendo o Bitcoin se valorizar, vai ser isso, vai ser um momento em que ninguém quiser vender e a demanda por compra aumentar. É justamente essa escassez digital que a gente comentou aqui, vai proporcionar isso. No momento que, se essa trade wars continuar e chegar num cenário muito mais grave, quanto mais pessoas começam a perceber a tese de reserva de valor do Bitcoin e que a gente chama de HODL, né, que é guardar para o longo prazo esse investimento, vira uma profecia autorrealizada. Menos pessoas vão estar vendendo no mercado, então a demanda vai ter que pagar mais caro. Um outro ativo que deu uma boa sacudida nos últimos dias foi o dólar aqui no Brasil, né? Como consequência direta das tensões comerciais China e Estados Unidos, e isso acaba também, de certa forma, beneficiando quem tem exposição em Bitcoin aqui, né? Considerando que o Bitcoin é uma commodity dolarizada. O que você entende que tem de diferente no perfil do investidor brasileiro de Bitcoin em relação a outros mercados mais maduros que você acompanha? Eu acho que uma diferença muito clara é que eu percebo que aqui no Brasil a gente ainda está muito imaturo no sentido dos investidores, quem são os investidores do mercado, né? É muito especulador que acha que, principalmente em 2017, achou que ia ficar rico do dia para a noite. Né? Então, acaba que tem muita pilantragem no mercado brasileiro ainda, muito esquema, muita pirâmide, acaba até desqualificando o nome do Bitcoin, né? Em geral, as pessoas... O brasileiro mal investe, quanto mais investir em Bitcoin. Até porque a gente passou por muitos anos de juros altos no Brasil, muita gente está na poupança ainda, né? Quem não está no Serasa, né? Quem não está... O brasileiro, além de tudo, o Brasil é um país pobre. A renda per capita é baixa, então não é um país muito maduro em termos de investimento. Agora que a gente está vendo nos últimos meses, talvez nos últimos poucos anos, uma mudança um pouco em relação a isso, né? O mercado financeiro tradicional, a bolsa está tendo mais clientes, está tendo uma cultura maior de investimentos, vários influenciadores, canais de YouTube, etc. A própria Infomoney produzindo muito conteúdo e atraindo muita gente. Mas o cenário ainda é muito incipiente e eu diria para quem quer investir em Bitcoin que a melhor estratégia é você comprar um pequeno valor toda semana. O tal do dollar cost average, né? Porque, inclusive, por mais que a gente diga que o Bitcoin ainda não é uma reserva de valor como o ouro, não é tão maduro, tão estável quanto, é muito volátil ainda, qualquer semana da história que você pegar, se você tivesse começado a comprar Bitcoin toda semana, o mesmo valor, você estaria no lucro. Só quem comprou no pico lá de mesmo 17, no pico, né? Se o cara começou a comprar toda semana até hoje o mesmo valor, ele ainda está no lucro. Entendi. Eu fiz uma vez uma avaliação de que se eu tivesse começado a comprar lá no pico, se eu comprasse toda semana o mesmo valor. Porque o pico foi poucas semanas, foi muito rápido aquilo lá. Então o cara que começou a comprar aquela época, se comprou toda semana, tá no lucro. Vou fazer uma pergunta um pouco mais ampla agora, né? Você aí é um representante dessa geração que a gente pode chamar de millennials, né? Eu também sou, mas eu sou mais categoria dos late millennials, mas eu sou o típico millennial, né? Como é que dentro do seu planejamento de médio e longo prazo, né, considerando a aposentadoria, os seus objetivos pessoais, como é que você entende que deve ser o papel do Bitcoin nessa construção de patrimônio e de que forma que você também olha para outros ativos financeiros além de cripto? Sim. Eu sou justamente essa característica do milênio, eu sou bastante ansioso, né? Então eu tenho que estar sempre tomando muito cuidado para não cair no FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de perder o movimento, até porque não vai ser de um dia para a noite que você vai acordar a $200 mil o preço do Bitcoin, né? Por isso que até que eu falei dessa estratégia do Dollar Cost Average. Eu acho que um ativo, um portfólio de investimentos bem feito, ele tem que ter algum nível de diversificação. E o Bitcoin é ótimo para diversificação porque ele é não correlacionado com qualquer outro ativo do mercado financeiro tradicional. Então eu acho que, principalmente pessoas da minha idade, num cenário até que no Brasil a gente acabou de ver a reforma da Previdência, não que eu acho que a reforma foi necessária, até porque eu acho que a Previdência em si, no longo prazo, ela é bastante insustentável, assim, e
pra gente, na minha idade, o ideal é que a gente construa a nossa própria previdência, né? E isso investindo em ativos de renda fixa, em ativos de renda variável, fazendo um portfólio de ações, ou se você não quer ter o trabalho de você mesmo criar esse portfólio de ações, porque vai demandar um pouco de pesquisa, um pouco de avaliação, você pode diversificar em alguns fundos que você avaliar que são interessantes, que tem gestores que você gosta da forma como eles gerem. Até hoje tá na moda, o gestor tá no Twitter, né? Dá para você acompanhar tudo que eles falam e ver qual que é o perfil de cada um para você diversificar bem vários perfis diferentes de fundo. Né? Uhum. Via de regra, eu costumo recomendar uma alocação aí em torno de 5% do portfólio em Bitcoin. Né? No caso de um millennial, que tem um horizonte de poupança um pouco mais estendido, você acha que essa alocação pode ser um pouco maior ou você acha que os mesmos cuidados precisam ser tomados? Eu acho que é complicado eu falar que não, põe 50%. Eu sou muito mais agressivo do que eu digo para as pessoas serem. Eu acho que quando você começa a entender a tese de valor do Bitcoin, você entende esse conceito de escassez digital, você entende esse cenário que a gente está hoje, que muitos bons analistas estão vendo um cenário de recessão assim, a nível global. O Bitcoin é justamente, mesmo o ouro, ele é um ativo que ele tem um problema em relação ao Bitcoin, né, na comparação. Que é a portabilidade. Né? Você poderia comprar contratos de ouro, mas aí você está confiando num custodiante que num cenário de crise, você não sabe se ele vai conseguir honrar esse contrato. Né? Então você teria que guardar ouro você mesmo, aí envolve questões de segurança muito mais complexas, né? É mais difícil do que você custodiar Bitcoin, embora custodiar Bitcoin também seja bem complexo, custodiar da maneira correta. Então, assim, como eu tenho menos a perder, claro que se eu tivesse um capital de 10 milhões de dólares, eu não ia colocar quase tudo em Bitcoin, né? Mas quando eu tenho menos a perder e eu tenho mais tempo para reconstruir, se eu for derrubado, eu tenho uma diversificação um pouco mais agressiva, menos conservadora em relação a isso. Né? Então você tem uma alocação bem maior do que 5% em cripto. Sim. Legal. Lucas, que a gente costuma receber muitos pedidos de quem acompanha o programa de livros, né, leituras, para que as pessoas possam se aprofundar mais sobre o tema. Que se você tivesse alguma dica ou recomendação para passar, a hora é agora. Sim. Para entender o Bitcoin, eu acho que o clássico que todo mundo indica é o Bitcoin Standard do Saifedean, né? Para entender nessa pegada da escassez digital, da reserva de valor, que é essa tese dominante. Mas tem que ler, para entender o Bitcoin, para se aprofundar, tem que ler o Twitter, tem que ler o white paper, tem que ler o que o pessoal está discutindo nos grupos de... E skin the game, né? Skin the game tem também. Tem que estar posicionado, senão o aprendizado não é da mesma forma, né? Sim. Legal, Lucas. Já encerrando aqui o programa, né? Tradicional pergunta, eu já te fiz outras 2 vezes que você teve aqui, mas sempre bom fazer um update. Um único ativo para ter na carteira agora, dólar, ouro ou Bitcoin? Um único? Eu tenho Bitcoin. Maravilha. Bom, gente, por hoje é só. A gente volta em breve com mais um Bloco Cripto aqui na Infomoney TV. Tchau, tchau. Valeu.